Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do Apocalipse de São João, é o capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 21, nosso 49º encontro. Ouçamos então este texto, que vai do versículo 12 até o final do capítulo 16, versículo 21. O sexto anjo despojou sua taça sobre o grande rio Eufrates. A água do rio secou, e os reis do Oriente ficaram sem caminho livre para atacar. Nessa hora eu vi, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, saírem 3 espíritos impuros que pareciam sapos. São espíritos de demônios. Fazem maravilhas e vão até os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a guerra no grande dia de Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e não deixar que vejam sua vergonha. Então os espíritos reuniram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo despejou sua taça no ar. Nisso saiu uma voz forte do templo dizendo: está realizado. Houve então relâmpagos, vozes, trovões, um forte terremoto. Desde que o homem apareceu na terra, nunca tinha acontecido terremoto assim tão violento. A grande cidade se partiu em 3 pedaços, e as cidades das nações caíram. Deus se livrou então da Babilônia a grande, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. As ilhas fugiram, as montanhas desapareceram. Caiu do céu sobre os homens uma grande chuva de pedras com mais de 30 quilos. E os homens blasfemaram contra Deus por causa dessa praga de granizo, pois o seu flagelo é muito grande. Então esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Nesses versículos, temos agora o sexto, Neste versículo temos agora o texto e o sétimo anjo com suas taças. Continua o juízo de Deus diante daqueles que adoram e servem a besta. Os povos se unem para atacar a Deus e a seu povo. Cabe aos cristãos vigiar, a fim de que não sejam enganados pelas ideias do mal. Com a sétima taça, o julgamento de Deus se realiza inteiramente. Versículo 12. O sexto anjo despojou sua taça sobre o grande rio Eufrates. A água do rio secou e os reis do Oriente ficaram de caminho livres para atacar. Ao jogar o cálice no Eufrates, o rio secou e abriu caminho para os reis do Oriente para que atacassem. O Eufrates era a fronteira oriental da terra que foi dada a Abraão e a sua descendência, como vemos lá no livro do Gênesis, capítulo 15, versículo 18. Nesse dia, Javé estabeleceu uma aliança com Abraão, nestes termos: à sua descendência eu darei essa terra, desde o rio do Egito, isto é, o Nilo, até o grande rio, o Eufrates. Era o rio Eufrates que separava o Império Romano do grande inimigo do Império Romano, o Império Persa. O contexto histórico
da imaginação de São João nos faz lembrar a presença de Nero, que, segundo uma tradição antiga, regressaria do Oriente, comandando um grande exército. Isto é, nós encontramos nos oráculos sibilinos, no livro 4, nos versículos 115 a 139, que diz: no Ocidente chegará então a discórdia do despertar da guerra. E o fugitivo de Roma, isto é, Nero, com sua lança, irá atravessar o Eufrates com milhares, isto é, soldados, exército. Versículo 13. Nessa hora eu vi, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, saírem 3 espíritos impuros que pareciam sapos. O rio Eufrates secando sugere as rãs, no capítulo 13, que faz recordar as rãs da praga do Egito. Êxodo, capítulo 8, do versículo 1 a 15. O tema significa uma preparação para a guerra. Os 3 espíritos malignos saem da boca do dragão, saem da boca da besta e do falso profeta. Sai da boca do dragão, que é sem dúvida o monstro de 7 cabeças do capítulo 12, e vem identificado com Satanás, do Apocalipse capítulo 12, versículo 9. A besta é aquela que sobe do mar e vem descrita nos 10 primeiros versículos do capítulo 13. O falso profeta aparece aqui pela primeira vez este termo. É sem dúvida a besta da terra, a ideologia, no capítulo 13, do versículo 11 a 17. Os espíritos imundos saem das bocas destes perversos e faz a propaganda persuasiva e enganosa que fará os povos a ter um compromisso incondicional com o mal. Na mente de João, os 3 espíritos têm os aspectos de rãs, porque sublinham o caráter imundo deles. Versículo 14. São espíritos de demônios, fazem maravilhas e vão até os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a guerra no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Os grandes espíritos dos demônios operam grandes milagres. São os espíritos dos demônios que manifestam sinais. A atividade dos espíritos que enganam e atividades diabólicas, essa atividade recorda o espírito, que agiram por meio dos profetas de Acabe. Os espíritos que agiram por meio dos profetas de Acabe, que induziram o rei a participar de uma guerra, onde o rei vai morrer. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 19 a 23. Javé colocou oráculos falsos na boca de todos esses profetas do rei, porque Javé decretou a ruína do rei. Nós vimos lá no versículo 23, desse capítulo 22, primeiro livro de Reis. O próprio Jesus alertou aos discípulos que nos últimos dias falsos profetas, com sinais e prodígios, enganariam a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Os espíritos impuros vão até os reis da terra, a fim de que combatam contra Deus. Esta época será chamada Grande Dia do Deus Todo-Poderoso. É o dia do ajuste de contas com as nações ímpias do mundo. Versículo 15. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e não deixar que vejam sua vergonha.
Quando todas as forças da besta se reunir para a batalha, os fiéis entrarão no período crucial e crítico. O próprio Cristo dizia: eis que venho como um ladrão. Mateus capítulo 24, 42 a 44. Os fiéis devem estar alertas em vista do grande acontecimento para não serem tomados de surpresa. Aqui temos a terceira bem-aventurança do livro do Apocalipse. As bem-aventuranças são no total de 7. Nós vimos no capítulo 1, versículo 3, capítulo 14, versículo 13, capítulo 16, versículo 15, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6, capítulo 22, versículo 7 e versículo 14. Se deve conservar as vestes do batismo e se manter fiel a Javé. Versículo 16. Então os espíritos reuniram os 6 num lugar que em hebraico se chama Harmagedon. Agora aqui vem um problema sério. Este versículo, juntamente com o versículo 666, é um dos mais críticos e problemáticos do livro do Apocalipse. Existem inúmeras hipóteses. Se diz que os reis do mundo se uniriam em um lugar chamado Armagedon. O termo Magedon se relaciona com Meguido, a cidade situada no norte do Carmelo. Foi um dos mais famosos campos de batalha da história. Armagedon significa montanha de Meguido. Mas podemos dizer, em resumo, onde acontecer essa batalha do Armagedon, no fundo simboliza a destruição última das forças do mal pelo poder de Deus. É o grande conflito entre Deus e Satanás, entre Cristo e o Anticristo, entre o bem e o mal. Será a última luta em que Deus sairá vitorioso e levará consigo todos os que nele confiaram. Versículo 17. O 7º anjo despejou sua taça no ar. Nisso saiu uma voz do templo dizendo: está realizado. A história é conduzida até a conclusão. Temos uma comparação. Depois da 7ª trombeta, voz do céu proclama a realização do reino de Deus, como vimos lá no Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Os 24 anciãos anunciam a chegada do juízo, capítulo 11, versículo 18. E abre o templo de Deus no céu, capítulo 11, versículo 19. E se produzem relâmpagos, trovões, terremotos, capítulo 16, versículo 18 e versículo 21. A 7ª taça vem derramada no ar. Uma voz fez-se ouvir do templo, proclamando: está realizado. Versículo 18. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Desde que o homem apareceu na terra, nunca tinha acontecido terremoto assim tão violento. Acompanha a proclamação divina um grande terremoto com relâmpagos, vozes e trovões. Parece até uma erupção vulcânica. A terra veio sacudida com um terremoto jamais visto por todo ser humano na história. Versículo 19. A grande cidade se partiu em 3 pedaços e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou então da Babilônia, a grande, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. A grande cidade é Roma. A referência à Babilônia se aplica à própria Roma, como centro do poder satânico, da opressão que fazia a jovem igreja. A divisão da cidade em 3 indica sua completa destruição. As cidades das nações, como se refere a Roma, e seu papel dominante, pois elas vão cair junto com Roma. O cálice do vinho, do furor da ira de Deus, significa que a bondade e a paciência de Deus acabou diante de Roma e as cidades que optaram livremente pelo mal. Deus castiga a injustiça, pois exige do ser humano uma decisão pelo bem, um ato moral. Versículo 20. As ilhas fugiram, as montanhas desapareceram. O grande terremoto da 7ª taça
fazem fugir todas as ilhas e os montes desaparecem. Aqui se refere aos efeitos devastadores do violento terremoto. Versículo 21. Caiu do céu sobre os homens uma grande chuva de pedras com mais de 30 quilos. E os homens blasfemaram contra Deus por causa dessa praga de granizo, pois o seu flagelo é muito grande. A tormenta da ira divina chegou ao seu ponto culminante. Do céu cai uma chuva de pedras de mais de 30 quilos, há uma referência possivelmente a de 45 quilos, sobre o povo. No Antigo Testamento, Deus castigou repetidamente com granizo os inimigos do povo de Deus. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 11, Deus fez cair grandes pedras nas tropas inimigas do povo de Deus. O profeta Ezequiel profetizou contra Gog. O profeta Ezequiel, capítulo 38, versículo 18 a 22. Um grande terremoto acompanhado de chuvas torrenciais e granizo. A praga do granizo não provocou conversão dos moradores da terra, mas eles se tornaram ainda mais blasfemos, cheios de ódio contra Deus. Então, essa reflexão que nós fizemos dessa parte do final do capítulo 16 do Apocalipse de São João. Nós vamos entrar agora no capítulo 17, né, que é interessante nós vermos essa realidade de que aqueles que vivem na fidelidade com Javé não precisam ter medo, porque Deus faz justiça diante do mal cometido, né? Mas sempre defende e protege aqueles que lhes são fiéis. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.